Vamos começar agora mais um assunto. A partir de agora eu vou mostrar para vocês as técnicas, né, que servem para fazer o enquadramento fotográfico, né? A partir de então nós temos conteúdo mais técnico, certo? Então vai servir para a gente, para começar a partir de agora, a trabalhar com composição fotográfica, né? Trabalhar com elaborando fotografias melhores, tá? A gente sai do nível de tirador de foto para fotógrafo, né? Para chegar ao nível de fotógrafo. Mesmo que você não siga a carreira de fotógrafo, mas você pelo menos vai conhecer as técnicas e aí tem condições de participar de projetos onde exija um ensaio fotográfico, na parte de publicidade, de moda, ou o que seja. Você tem condições de trabalhar com, com o devido conhecimento das técnicas fotográficas. Então, a primeira que a gente vai falar hoje é a regra dos terços, ok? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui do cantinho, para não atrapalhar os nossos slides, ok? Aqui, tá bom? Ninguém merece ficar olhando para minha cara. Então, vamos lá. Vou botar meu slide aqui. Então, começando a falar sobre a regra dos terços, né? Como que se configura essa técnica da regra dos terços. Vocês podem encontrar infinidade de vídeos, de artigos, de guias a respeito disso, então a gente vai falar de uma maneira geral sobre a regra dos terços e eu vou mostrar algumas aplicações dessa técnica, né? Mas agora vamos começar pelo começo, óbvio, né? Por que, então, que as fotografias são retangulares nos dias de hoje? Porque elas começaram basicamente quadradas, né? Mas aí, a partir do momento, elas começaram a ficar retangulares. E é óbvio que hoje em dia você tem fotografias mais quadradas por conta das redes sociais, né? O Instagram requer fotografias mais quadradas, mas nem um pouco foge de se utilizar a regra dos terços. É possível utilizar a regra dos terços também em fotografias mais quadradas. Então, as fotografias, os cartões de créditos, os documentos, né, os documentos tipo papel A4, ofício, os cartões postais antigos, por que eles são retangulares? Okay? Então, a gente vai falar sobre essa característica, né, a partir de então. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o retângulo áureo, né, a proporção áurea que é obtida dentro desse retângulo, né. Aqui nós temos o espiral inserido nesse retângulo áureo e a gente vai descobrir por que isso se configura dessa forma, como que se chegou a essa forma, né, proporcional, a esse retângulo aqui. Então, assim, nas pesquisas que eu andei fazendo, eu encontrei três pessoas muito relevantes na concepção desse retângulo áureo, né, desse espiral. E começando pelo grego Fídias, que ele, a partir de 480 a.C., ele é um escultor, então como ele estava ligado à arte, ele tinha uma percepção visual bem apurada, e aí ele tentou identificar na natureza alguma relação de proporção, uma relação matemática também, né? Então ele percebeu que existia uma relação matemática na natureza e assim bem próximo a ele também tinha Pitágoras, né? Que precisava encontrar uma razão matemática, ele precisava saber se existia uma fórmula matemática, se existia alguma relação,
que ele pudesse identificar e expressar numericamente. Então, nas pesquisas dele, ele encontrou, fazendo analogias com formas e proporções, ele encontrou o número 4 repetidamente. Então, os cálculos que ele fazia, então ele sempre encontrava ali a presença do número 4. E ele queria entender por que o 4 era tão presente, né? Juntamente com esses dois, tinha também o Leonardo de Fibonacci, que ele também precisava saber uma relação matemática. Então, ele começou a ir para uma vertente que é a vertente do crescimento da natureza, né? Do desenvolvimento das coisas, ele precisava identificar alguma relação com relação à matemática nesse aspecto. E aí ele estava observando alguns coelhos, a reprodução dos coelhos, e ele identificou que existia uma reprodução que seguia uma sequência numérica, e identificou essa sequência: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. E aí essa razão de sequência numérica, ele começou a tentar identificar em outros elementos, em outras proporções da natureza. E aí aqui, considerando as representações numéricas, o Pitágoras e o Fibonacci conseguiram apresentar isso de uma maneira mais gráfica e através de números, né? Então, com relação ao número 4, né, então, o número 4 ele é a representação do quadrado, né, de forma geométrica. Só que na natureza, a forma quadrada não é uma forma comum. A forma mais comum da natureza são formas variadas, né? As formas curvas e as formas diversificadas. E aí ele conseguiu extrair de um quadrado, ele conseguiu extrair uma curva através do seu teorema. Pelo teorema dele, o teorema de Pitágoras, ele conseguiu chegar a uma representação desse espiral, conseguindo estabelecer utilizar o número do Φ, né, que é 1,618, estabelecendo a relação entre o segmento A e o B, que esse aqui está para esse a 1,618, e esse número 1,618, coincidentemente, é obtido com a divisão do número da sequência de Fibonacci pelo seu interior, exceto o 2 dividido por 1 e 1 dividido por 1 e 1 dividido por 0. Se você dividir 3 por 2, 5 por 3, 8 por 5, 13 por 8 e assim por diante, você obtém um número muito aproximado de 1,618. E aí esse número ele é considerado como um número que está relacionado à ordem crescente exponencial. E se vocês repararem aqui nessa relação de 1, né, 1 na sequência, 1, 2, 3, 5 e 8, né, você pega uma unidade, você multiplica por ela mesma, você tem aqui 1 e 1, que tem praticamente a mesma curva, e aí você tem o dobro disso, depois você tem dessa unidade, você tem o triplo, né, dessa relação, depois você tem 5 vezes, depois você tem 8 vezes aquela relação. E aí fazendo aqui a curva dentro de cada módulo desse, você tem a mesma espiral obtido pelo Pitágoras no seu teorema, né, a partir do Φ. Então aqui você tem as duas observações desses dois pensadores da antiguidade sobre essa questão de um número que seja a expressão do que é a concepção da natureza. Então, essa proporção áurea, esse número de ouro, essa relação aqui entre
o quadrado e o φ, e ainda esse espiral áureo é considerado como sendo a forma base da natureza, né? A progressão, a ordem do crescimento exponencial é como se fosse o segredo da natureza. E aí você percebe a presença disso em vários elementos naturais, em vários elementos também artificiais. O homem também utiliza muito essa relação para criar, para a criação do homem mesmo. Aqui nós temos a onda, o girassol, os vegetais, essa concha que na verdade é o Nautilus, né? Então você percebe que isso é presente constante na natureza. E os vários artistas, como Leonardo da Vinci, entre outros, utilizaram isso, essa proporção áurea, esse número de ouro, para conseguir representar da melhor maneira a arte, né? Antes do surgimento da fotografia, a arte era praticada de uma maneira intensa e muitas pessoas estudavam isso. Então, Leonardo da Vinci, como era, antes de tudo, antes de ser artista, ele era matemático, era astrólogo, era um monte de coisa. Então, ele estudou muito a proporção áurea aplicado ao corpo humano, às proporções humanas. Então, ele tem aqui no Homem Vitruvius essa relação da proporção áurea aplicada, né? E aqui na Mona Lisa foi vários estudiosos começaram a identificar aqui a proporção áurea na composição do quadro, né? Do corpo, do rosto da Mona Lisa. Então, a partir disso, desse retângulo áureo, né, começou-se a adotar esse enquadramento na fotografia, porque era você utilizando essa proporção áurea e o retângulo áureo, você está mais próximo daquilo que aqui a gente está acostumado a ver na natureza. Você olha para a natureza, você enxerga a presença da proporção áurea, né? A presença dessa relação com o retângulo áureo. Então, a utilização do retângulo áureo na fotografia foi para identificar qual seria a melhor maneira de representar o foco principal da cena de uma maneira em que agradasse aos olhos, né? Que as pessoas ficassem mais atraídas pelo objeto principal. Então utilizou-se o retângulo áureo para sendo dividido ele em três partes através de uma grade, né? São duas linhas verticais, duas linhas horizontais equidistantes, fazendo com que o retângulo ele fosse dividido em 9 partes, certo? E a interseção entre essas linhas, essas 4 linhas, geravam pontos em que poderiam ser utilizados como referência, e também as linhas também servem como referência, né? Então esses 4 pontos que são gerados, eles servem para você posicionar o motivo, né, o foco principal da composição. Então aqui nós temos isso representado, né? Vocês veem isso nas máquinas fotográficas e nos celulares. Se você não estiver vendo é porque está desativado, mas todas elas têm essa divisão. Tem outras divisões também, então são referências também baseadas na proporção áurea, baseadas no espiral áureo, baseado em tudo tem a ver com essa proporção áurea. É só maneiras diferentes de você utilizar para enquadrar a sua composição. Mas eu particularmente uso a regra dos terços e serve muito bem, serve bastante para fazer o enquadramento. Então a gente vai ver agora como utilizar essa grade, né, para poder fazer a composição da melhor maneira possível.
Então, assim, a lei dos terços na fotografia, ela proporciona um arranjo assimétrico. Aí, mas fica aquela questão, mas como assim a assimétrico é muito mais interessante? Se a gente considerar que o espiral áureo ele é assimétrico, ele é progressivo, você tende a seguir a direção do seu olho para um ponto que não é o ponto central. Obviamente, você trabalhar com simetria na fotografia tem situações em que elas se aplicam muito bem. Para toda regra existe uma exceção e eu vou mostrar para vocês mais adiante como que a gente pode trabalhar muito bem com a exceção, né? Então você utiliza os pontos que são deslocados para alguns cantos originários da interseção das linhas verticais e horizontal, você coloca ali o ponto de maior interesse visual, né? O foco principal, certo? E aí você, mas aí tem que ser certinho naqueles pontos, né? Você tem eles como referência, não precisa ser necessariamente bem em cima de cada ponto, né? E tem também a questão das linhas. Você tem ali as linhas da grade que servem também como referência e a gente vai ver como é que utiliza as linhas também, né? Então, assim, de preferência, é recomendável que você utilize muito bem todas as regras provenientes todas as leis provenientes da regra de ouro na fotografia, né? Então você tem pontos e linhas e é interessante você conseguir encaixar a composição utilizando as linhas e os pontos como referência. Vamos já entender como é que funciona isso. Então aqui como se fosse um esquema, né, de uma cena, e aí tem duas pessoas e você ali percebe que os pontos de interseção da grade você tem aqui posicionado no rosto das pessoas, né? Então isso é como poderia ser a apresentação da imagem. Eu vou mostrar, calma que eu vou mostrar fotos que podem ilustrar bem isso aí para vocês, ok? Mais adiante, mas vamos lá. Então, começando pelos pontos, né? Pontos de ouro e também logo em seguida a gente vai ver linhas. Mas vocês têm que buscar o enquadramento utilizando isso, né? Chamando a atenção para esses pontos e para essas linhas, né? Então, você prioriza o elemento principal e deixando ele nesses pontos e o que o restante vira secundário, certo? Obviamente existem situações em que você tem dois elementos que você pode destacar, mas a gente vai ver isso mais adiante quando a gente mostrar exemplos de pontos de ouro. Então aqui nós temos, por exemplo, um esquema, né, de como seria utilizar os pontos que ficam do lado direito, o ponto do lado direito, né? Aí, falando sobre os terços, de maneira geral, mais adiante a gente vai enfatizar sobre essa questão dos pontos, né? Utilizando aqui os quadrantes, as linhas, né? Percebam aqui que nesse esquema tem o Sol num dos pontos, né? Então, assim, para trabalhar com paisagem, você tirar foto de paisagem, você tem elementos na paisagem que são os principais, né? Até mesmo o próprio horizonte é um elemento principal, uma montanha, né? Assim, uma floresta. Então, você precisa utilizar essa grade como orientação para a composição, ok? E aí também uma recomendação é você utilizar a diagonal que é formada por esses pontos aqui, os cantos e mais os dois pontos que tem o de interseção. Então, diagonal tanto para a direita como para a esquerda, né? Também você pode utilizar isso como um elemento de composição. Então, continuando aqui. Então, outra forma de enquadrar a paisagem com algum horizonte, né? Definindo, por exemplo, o pôr do sol e as montanhas, né? Ou o mar, você pode trabalhar assim, definindo o que é prioridade, né? O que é prioridade, o que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar a montanha, eu quero enfatizar o céu,
eu quero enfatizar o sol, o céu, mas eu quero colocar o pôr do sol com né, a terra, né, ali, quero mostrar a praia, por exemplo, ou o mar. Então você precisa saber o que você vai priorizar para poder enquadrar. Então, por exemplo, nós temos aqui, se por acaso é o céu que é prioridade, você utiliza o terço inferior para poder colocar, por exemplo, montanhas. Podem ser montanhas, mas pode ser o mar. Pode ser também uma praia, né, ali. Então você coloca o que é terra, o que é no solo, né, na linha de horizonte inferior, nessa linha aqui inferior, e aí o céu fica em evidência, com sol, nuvem, etc. E repare que o sol também está no ponto de ouro, está numa interseção aqui. Então aqui você está trabalhando a linha do horizonte inferior e está trabalhando o ponto de ouro do lado direito, né? Já se a prioridade for a montanha, ou a floresta, ou o mar, ou a praia, você utiliza o terço superior. Aqui, por exemplo, é como se o sol estivesse se pondo atrás da montanha, de uma montanha, né? Então, e também o sol está aqui na interseção. Ah, não está bem no centro, mas está próximo dessa área de interseção dessas duas retas aqui, ok? E aí você tem que procurar esse tipo de composição que montanha, linha do horizonte centralizada e sol centralizado. Você tem que procurar evitar isso, que não é agradável, não transmite uma sensação boa nesse sentido. Mas vale lembrar que existem exceções e elas são muito bem-vindas. Então vamos lá. Ponto de ouro. Como é que eu utilizo o ponto de ouro? Então nós temos aqui 4 pontos que são chamados de pontos de ouro. Ok? Então você tem aqui na superior esquerdo, superior direito e inferior direito, para poder explorar. Mas tem que ser exatamente em cima, não. Tem uma área aqui que você tem que pode utilizar para poder colocar o motivo principal na foto, né? Então, assim, você sempre coloca o ponto principal, né, o foco da cena nesses pontos aqui. Ah, mas não é para ser centralizado na regra dos terços. Segundo a teoria toda, é interessante deslocar o objeto para um desses pontos. Vamos ver como é que funciona isso. Então nós temos aqui, né, a situação de utilizar os pontos de ouro para se enfatizar o horizonte, por exemplo, né? Então nós temos aqui os pontos de ouro superiores e os pontos de ouro os superiores e os pontos de ouro inferiores. Então, como eu expliquei no esquema anterior, você quer enfatizar céu, usa ponto de ouro inferior. Então seria a linha do horizonte inferior. Quer enfatizar terra, o mar ou floresta, ponto de ouro superior ou linha do horizonte superior. Vamos ver como é que funciona isso mais adiante, né? Então vamos lá. Linha de ouro superior, né? Linha do horizonte superior, né? Então os 2 pontos de ouro aqui e a linha do horizonte, ela está posicionada próximo essa linha, né, superior aqui, que corresponde ao terço superior. E aí você enfatiza a parte toda daqui, né? A paisagem na terra, as plantas, a cidade, ok? Aqui nessa situação você tem o mar e o céu. Então percebe que o horizonte está muito próximo da linha superior, dos pontos de ouro superiores. E aí reparem também que a ponta do barco está bem próximo desses pontos de ouro que são localizados aqui do lado esquerdo, né? E reparem também que existe a posição do barco, ele está seguindo aqui a diagonal formada por esses pontos aqui nos cantinhos, os 2 aqui e mais o do canto superior, certo? Então repare que é uma composição que segue várias linhas que são recomendadas como linhas
deixa uma composição bem interessante. Aí reparem aqui a linha do horizonte, né, na parte superior. Ah, mas a linha do horizonte não é lá no topo da duna, não. Assim, você tem uma superfície mais plana aqui embaixo. Quando começa a subir ali, a duna já não é mais o plano. Então você considera como sendo a linha do horizonte ali embaixo. Ali entre a parte horizontal e o início da duna, ou de uma montanha. Né? Então, nesse sentido aqui, a linha do horizonte fica neste ponto. Aqui nós temos, por exemplo, aqui tem a parte mais horizontal, é esse lago, ou rio, não sei o que é, não definimos ainda. E aí nós temos aqui, começou a subir um paredão, e aí então a nossa linha do horizonte fica mais ou menos aqui. Ok? Para poder enfatizar essa paisagem aqui. Ah, e a moça está no canto, está no terço do lado direito, próximo à linha, aos pontos de ouro do lado direito. Né? Então aqui também tem uma situação de horizonte, aqui é terra e céu, né? Bem nítido a linha do horizonte. E o final da pista, aqui, desse caminho aqui, fica bem próximo do ponto de ouro do lado direito, superior. Okay? Então mais uma situação aqui de linha do horizonte entre né, chão, água, floresta e o céu. Então, bem próximo. Então, levemente torto aqui, mas nada que vai comprometer tanto assim a composição, certo? Então, nós temos aqui uma situação também de que a linha do horizonte está um pouco acima dos pontos, mas está aqui próximo. Então, também considera-se como se estivesse como sendo a linha do horizonte superior, né? Aqui nós temos um pouco mais acima o horizonte do que é os terços, né, o que são os pontos de ouro, certo? Do que essa linha superior, mas ainda assim está dentro daquilo que é esperado para uma composição que quer chamar atenção para um motivo em específico. Poderia ser melhor essa foto? Sim. Como? Trazendo esse barco para um dos pontos de ouro. Qual dos pontos? Bom, se você coloca o barco ou navio, né, nesse ponto de ouro do lado esquerdo, e ele está de frente para a direita, você mostra a imensidão que ele vai percorrer. Se você coloca ele esse mesmo barco aqui, nesse ponto de ouro do lado direito, você mostra a imensidão que ele percorreu. Então você está contando duas histórias distintas quando você decide posicionar o barco em um ponto ou no outro. Okay? Então você pode tanto alinhar o barco no ponto de ouro, como alinhar o horizonte por essa linha, né, superior, né, no terço superior. Aí falando sobre o ponto de ouro inferior, então aqui você vai enfatizar aquilo que fica acima da linha do horizonte. Né? Então aqui nós temos a situação de que o horizonte, né, que é formado pela silhueta da cidade, está próximo aos pontos de ouro inferiores, né, e a linha do horizonte inferior. Então o Sol está bem próximo aqui desse ponto de ouro. Eu colocaria o Sol mais próximo aqui ainda para ficar legal. Né? Mas aqui tem uma composição que está seguindo basicamente a regra dos terços. Aqui nós temos a linha do horizonte embaixo, né, perto da linha, e a casinha bem no ponto de ouro. Então aqui está bem dentro da regra. Né? Aquela mesma foto do barco, na verdade é o mesmo momento, só que com enquadramentos distintos. Agora está enfatizando o céu e eu ainda colocaria o barquinho no ponto de ouro do lado ou do outro. Né? Situação parecida de barco, aqui nós temos o horizonte, né, aqui próximo da linha inferior, dos pontos de ouro inferiores, e o barquinho aqui do lado direito, do lado esquerdo. Né? A opção de colocar o barco para um dos lados é que você mostra que ele tem um caminho a ser percorrido. Né? Então nós temos aqui a linha do horizonte bem aqui embaixo, que na interseção, aqui, no limite entre água e esse morrinho aqui, né?
E o céu também, começando aqui mais ou menos. E aí uma coisa interessante é que a maior árvore ela está posicionada no ponto de ouro do lado direito, né? Aqui nós temos uma situação de que o ponto de ouro inferior, né, a linha do horizonte inferior foi respeitada e essa chaminé foi posicionada no meio. Então aqui é uma exceção à regra, né? Apesar de que a regra linha do horizonte inferior foi mantida, você quebrou a regra quando você optou em trabalhar com assimetria. Não tem problema nenhum, ok? Então ficou bem interessante também. Aí tá, vamos agora trabalhar com pontos de ouro simples. Eu tenho comentado sobre pontos de ouro, destacando um objeto na cena, mas assim tem situações em que os pontos de ouro, quando não se tem um horizonte, por exemplo, eles têm que ser utilizados, né, para poder enfatizar aquilo que está na cena. Então vamos mostrar alguns exemplos. Outros, né? Eu já falei sobre isso. Então nós temos aqui uma cena com um conjunto de elementos, então tem um barco lá atrás, as pessoas andando, aqui em vários planos, o primeiro plano está esse daqui, mas ele nem é o foco principal. Tem um casal no segundo plano, e aí o pessoal lá atrás, e o barquinho lá no fundo, ainda tem um horizonte. Então percebam que aqui você tem algumas situações que podem ficar mais interessantes. Então passando para cá, você tem aqui uma situação em que se respeitou a linha do horizonte, o ponto de ouro no barco, e aí se esperasse mais um pouquinho, né? Aqui toda uma questão de posicionamento do fotógrafo. Se o fotógrafo se posicionar, ou ele abaixa um pouco, chega um pouquinho mais para o canto, ele consegue encaixar os elementos dentro da regra dos terços. E o casal tá andando, era só ele esperar o casal chegar um pouquinho naquele ponto de ouro do lado direito ali, né? Então aqui nós temos a situação de que o primeiro plano, que isso aqui descarta, você até poderia tirar ele do enquadramento, e o ponto de ouro, o foco principal é o casal andando. Então você posiciona ele aqui no ponto de ouro do lado direito. E aí bota o parquinho no outro ponto de ouro, ele nem é o foco principal, mas ele pode ser posicionado aqui que você tem você respeita aqui a diagonal, né, da cena, então fica mais interessante nesse sentido. Aqui um exemplo de ponto de ouro, aqui a ênfase é no rosto do animal, entendeu? Então ele está olhando para a direita, nossa, então você coloca ele no ponto de ouro esquerdo, para mostrar que ele está olhando para um ponto. É uma técnica que você pode utilizar, né, frequentemente. Se a pessoa está olhando para uma direção, você nunca coloca ela próximo o rosto voltado para uma parte menor da cena. Você bota o rosto voltado para uma parte maior, né, do enquadramento. Então aqui reparem que o ponto de ouro está na casinha, né? Ah, beleza, respeitou o ponto de ouro. Mas eu respeitaria mais o horizonte. Eu me posicionaria para que o horizonte ficasse mais aqui em cima, né? Talvez ficasse mais interessante. Mas aqui você tem o ponto de ouro sendo respeitado. Deslocou o objeto principal para a direita, ok? Aqui nós temos uma cena em que tem, né, muitos elementos, é um contexto temático com relação a pessoas e comportamento, situação de qualidade de vida. E aí a pessoa, né, primeiro plano, está aqui, as duas pessoas no primeiro plano, e o segundo plano está lá atrás. Então posicionou a pessoa aqui no primeiro plano com ênfase, mas não deixou de mostrar o contexto em que elas vivem, né? Aqui em termos de publicidade, repare que o objeto que está sendo divulgado está na esquerda, do lado do ponto de ouro, né, desse lado esquerdo. Nós temos, passou. Nós temos aqui uma paisagem em que o foco é o farol, então foi posicionado à direita. O farol está jogando o foco de luz para cá, então aí você posiciona ele para o lado direito para que o foco
seja também enfatizado na composição, ok? O que poderia ser melhor? Eu colocaria esse horizonte aqui um pouco mais para cima, né? Aqui, né, o objeto principal está em primeiro plano, o fundo está desfocado, então você posiciona o objeto principal em um dos pontos de ouro, né? Aí a opção foi o esquerdo. Nós temos aqui uma pessoa, né, uma cena, e aí aqui nós temos ele posicionado do lado direito. Aqui uma situação que tem muitas pessoas, mas o primeiro plano está destacado, mas não está posicionado no ponto de ouro, está muito mais para o centro do que para um dos pontos de ouro, ok? Aqui mais uma foto de natureza, né? Então deslocou-se o objeto principal mais para um ponto de ouro. Aqui tem uma foto do fotógrafo, então ele está posicionado no ponto de ouro do lado esquerdo. Então ele está de frente para cá, então você deixa uma área maior, né, para onde ele está, para a parte que ele está virado, de frente. Aqui tem um menino brincando, ele está posicionado do lado esquerdo, próximo a esse ponto de ouro, no quadrante esquerdo. E aí o cenário fica no segundo plano, você conta uma história quando você mostra o menino e o cenário onde eles se encontram, né, o contexto onde eles se encontram. A mesma situação, a moça está aqui, eu colocaria o olho esquerdo dela no ponto de ouro. Essa técnica de colocar o olho num dos pontos de ouro é muito aplicada. Essa não está, mas não deixa de estar perto do ponto de ouro. Aqui está o tucano do ponto de ouro do lado direito. Ele está com o bico virado para lá, então você deixa essa área maior para o bico dele ser valorizado também. Então a cena, né, da grávida numa paisagem, ela está do ponto de ouro do lado direito, e aí ela foi deslocada para cá, mesmo estando de frente, né, desse lado aqui, direito, você tem que mostrar o pano que está voando aí, tá? Faz parte da composição, né, o movimento do pano, essa coisa fluida ali. Eu colocaria o horizonte ou embaixo ou em cima, mas a composição está muito bonita também. Aqui nós temos uma situação em que as pessoas estão na cena assim, sem um ajuste, né? Talvez um posicionamento do fotógrafo colocaria essas duas pessoas, uma em cada ponto de ouro, ok? Nós temos aqui o passarinho no ponto de ouro do lado direito inferior, olhando para o lado de cá, então você tem aqui uma área maior para onde está virada o passarinho, a cara do passarinho. Nós temos aqui a foto típica de quem está viajando, né? Então tem o fundo e tem a pessoa, você coloca a pessoa num dos pontos de ouro, num dos lados aqui. Mais uma situação de foto de casamento, então a imensidão aqui, o casal no ponto de ouro. Eu ainda colocaria essa linha do horizonte um pouco mais para baixo, né? Mas talvez não tenha sido a intenção do fotógrafo, porque você tem uma textura muito bonita para mostrar. Então, se você abaixa o horizonte, você diminui aqui isso que vai ser visualizado. Mas ao ponto de ouro o objeto está no ponto de ouro. Mais uma situação aqui de pessoa, então nós temos aqui a linha do horizonte bem próxima da linha de baixo e ela do lado direito, no ponto de ouro. Aqui, errado, não tem nenhum olho em canto nenhum, então você poderia melhorar o enquadramento posicionando esse olho aqui desse lado, e aí aparecer um pouco mais da paisagem e por aí. Então, aqui reforçando, né, você tem que colocar o objeto principal seguindo os pontos de ouro. E ele está olhando para lá, ou ela, não sei, está olhando para lá, então você deixa uma área maior para onde o rosto está virado, salvo algumas exceções. Outra situação de foto de viagem, eu colocaria aqui esse horizonte um pouco mais para baixo, mas talvez perdesse a ponte. Então, o importante aqui é o objeto principal, né? Mas talvez a ponte poderia ficar nesses pontos, né? Okay? Então, repare como dá para a gente ir ali
ir trabalhando, ajustando e colocando os objetos ali, seguindo a regra dos terços, né? E aí vem o ponto de ouro duplo. Uma, uma, uma técnica que você talvez tenha dificuldade de fazer, mas dá para ser feito. Mas assim, se for uma coisa que você consegue posicionar com calma, isso flui, né? Você consegue fazer. Mas se for uma coisa rápida, você tem um instante ali para registrar, o ponto de ouro duplo é bem difícil de fazer. Então aqui nós temos uma situação que dava para posicionar os dois no ponto de ouro duplo, um aqui e outro aqui, né? Cada um em seu ponto de ouro. Aqui tem uma situação de que as pessoas não poderiam estar no ponto de ouro duplo, é só uma questão de posicionamento do fotógrafo para colocar esse rosto aqui e esse outro, né, no outro ponto de ouro. Aqui tem, apesar de ser duas pessoas num lado, tem essa raiz aqui, né, que está no outro ponto de ouro. Então a gente pode até considerar ponto de ouro duplo nesse sentido. Nós temos uma peça de teatro que tem um ator aqui no ponto de ouro e o outro ator, né, no outro ponto. Aqui uma situação em que tem a ciclista e o vendedor. Então aqui deu para encaixar essas duas pessoas, uma em cada ponto de ouro. Ok? Professor, mas o ponto de ouro pode ser em cima e embaixo? Pode, mas se for o mesmo objeto, então você tem um único ponto de ouro, porque é um objeto só, igual aquele farol, né? Um exemplo. Agora aqui nós temos objetos distintos que estão um em cada ponto de ouro. Então aqui consideramos o ponto de ouro duplo. Aqui também tem um ponto de ouro que é a profundidade aqui da passarela e a menina, né? Além do horizonte estar aqui nessa linha, né? Aqui nós temos dois objetos, que é uma semente focada e aquela outra semente desfocada. Semente, flor, não sei, mas são dois objetos distintos, que estão cada um em um ponto de ouro diferente, né? Opa! Aqui nós temos dois pássaros, um que está no ninho e outro que está voando. Então o fotógrafo teve que, né, ser fera e esperar que o bicho chegasse ali, no outro ponto de ouro. Então, situações de ponto de ouro duplo. Aí na aplicação no cinema e na televisão. Então, essa técnica da regra dos terços ela não é exclusiva para fotografia. É uma técnica que é muito aplicada. Vocês vão começar a perceber isso nos filmes, vão perceber em novela, né, em séries, ou seja, o mundo cinematográfico utiliza muito a regra dos terços. O Jornal Nacional aqui, né, você tem o apresentador primeiro plano no ponto de ouro e a notícia ali, a arte que eles chamam, que representa a notícia, fica no outro ponto de ouro. Nós temos aqui no cinema, né, aqui é uma cena do Cisne Negro, então repare que ela está aqui fazendo um movimento, mas o enquadramento sempre procura manter, mesmo no movimento, procura manter o ator ali no ponto de ouro. Uma outra cena do filme, acho que é o Apocalipse Sinal, né, tem enquadramento aqui com a pessoa virada para lá, e aí ele no ponto de ouro e o espaço maior para onde ele está virado. Aqui numa situação de ponto de ouro duplo, né, as duas pessoas estão uma de frente para a outra, não me lembro que filme é esse, acho que eu não assisti, mas eles estão aqui, cada um no seu ponto de ouro. E uma exceção também à regra, você tem aqui uma situação de espelhamento, de simetria, né, o espelho d'água aqui foi utilizado para poder representar. Então o horizonte está bem no meio, e aí tem um espelhamento, e aí você utiliza essa técnica de espelhamento fazendo com que fica simétrico, né? Linha central, pode ser feito também na vertical, certo? Então aqui a gente tem um encerramento deste conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem atentos para essas regras dos terços. A gente vai ter na próxima aula um conteúdo sobre planos e enquadramentos e aí na próxima aula, no próximo vídeo, vocês já vão ter uma atividade para poder executar, ok? Eu vou deixar disponível na partir da próxima aula a atividade que contempla a regra dos terços e os planos e enquadramentos. Beleza, pessoal?
Então é isso aí, cuide-se nessa pandemia. Um abraço a todos. Aí na próxima semana a gente vai ter uma aula que vai ser ao vivo, uma aula síncrona, onde a gente vai estar fazendo revisão e vai estar tirando dúvidas para vocês, ok? As dúvidas de vocês que tiverem, a gente vai estar tirando, mostrando vários exemplos, ok? Então valeu, muito obrigado, um abraço a todos, até mais.